Graça e paz, querido líder, prezada líder. Nós já estamos no estudo 26 este ano. O tempo está passando e eu espero que a graça de Deus também esteja se revelando no seu tempo e que esse tempo que iniciamos essa semana, o mês de julho, seja maravilhoso para você, para a sua família e também para a sua célula. Vamos lembrar que neste período, a despeito das viagens, as células devem continuar. Com certeza você tem um líder em treinamento. Caso você precise viajar e deve, se tiver oportunidade para isso, deixe alguém responsável. É a oportunidade para você também experimentar pessoas, treinar pessoas e a célula não perder o seu ritmo. Temos um título intrigante para essa semana: Espiritualidade Reborn. Pastor Emerson foi muito usado por Deus a partir do texto de Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Vamos falar um pouco sobre ela na sequência. Mas comece a célula desta semana levando as pessoas a uma reflexão, a uma lembrança, não para trazer culpa, mas para trazer luz e ensinamento a todos os participantes. Pergunte para as pessoas que estarão na sua célula já de cara, para começar o estudo, se elas já passaram por alguma fase em suas vidas, na vida cristã, na qual identificaram uma frieza espiritual. Quem sabe até chegaram à conclusão de que estavam vivendo uma farsa, uma espiritualidade que tinha cara de vida, mas que estava morta. Uma fé aparentemente viva, mas que estava totalmente dominada pela frieza e pelo ceticismo. Quais foram as consequências negativas dessa conduta, dessa característica naquele momento? Todos nós, se formos bem sinceros, já vivemos um esfriamento espiritual, onde a vida se tornou uma vida reborn, com cara de vida, mas estava morta. O que foi que isso aconteceu? Comece falando sobre isso. E na sequência, você vai então ler o texto de Atos capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11, a história de Ananias e Safira. Pastor Emerson comentou que esse é um texto desafiador, mas nós não podemos fazer da Bíblia a nossa caixinha de promessas. Nós temos que empreender uma leitura sistemática, organizada e total da palavra. E também passarmos pelos textos que nos incomodam, textos que mexem conosco, que mostram como também nós muitas vezes demonstramos uma falsa espiritualidade. Esse texto, ele apresenta, na verdade, uma ruptura àquela vida comum, comunitária, aquela fidelidade plena vivida pela igreja primitiva. Capítulo 4 termina com o exemplo de Barnabé, que, tendo uma propriedade, vendeu e trouxe todo o recurso ou todos os recursos aos pés dos apóstolos. Agiu numa fidelidade plena, porque o seu coração era totalmente do Senhor. Barnabé é um exemplo que se contrapõe a esse de Ananias e Safira. Por quê? Porque ele não amava as coisas ou o dinheiro. Ele tinha um amor devotado a Deus e às pessoas. E as coisas nada mais eram do que pretextos para que pessoas fossem abençoadas, para que o reino de Deus se expandisse e o nome de Jesus fosse então glorificado. Verso 32 do capítulo 4 é lindo. Diz que havia generosidade e eles tinham tudo em comum. Era o coração. E aí, então, chega a história de Ananias e Safira, que tendo também uma propriedade, venderam, mas retiveram parte do valor e entregaram aos pés dos apóstolos parcialmente aquilo que foi resultado da venda da sua área. Isso gerou a ira de Deus, não porque eles retiveram parte do valor, mas porque não foram sinceros, porque mentiram acerca desse valor. E essa atitude
revelou uma motivação equivocada que estava no coração. E Deus, ele vê corações. Enfim, nós aprendemos, inclusive numa frase do J. Carson, citada pelo pastor Emerson, que o amor de Cristo, ele não anula a sua santidade. O Deus que é amor, ele também é Deus justo, que defende a sua santidade, que preza pela sua santidade. Por isso, um apelo que ficou muito forte nessa mensagem do pastor Emerson: não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Diante de Satanás, nós temos que ser corajosos, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas diante das tentações, o crente tem que ser covarde. Ele tem que fugir da aparência do mal. Ele tem que fugir das tentações. Quando nós estamos diante da nossa própria realidade, entendendo as nossas limitações, nós não vivemos uma espiritualidade reborn. É aí que nós entramos num nível profundo de dependência de Deus, de dependência do Senhor. Olha quanta coisa boa poderemos trabalhar no encontro dessa semana. Que Deus nos livre da hipocrisia, que Deus nos livre das máscaras, daquilo que nos impede de viver a legitimidade do Evangelho. Algumas perguntas foram colocadas aí para ajudar você nessa interação com a sua célula. Eu não vou passar por todas elas aqui, mas essas perguntas com certeza vão apresentar um golpe para a nossa espiritualidade reborn e vão nos fazer entender qual é o caminho para a essência, qual é o caminho para a verdade, qual é o caminho para uma espiritualidade que de fato escolhe diariamente a santidade. Eu vou mencionar apenas a última pergunta aqui, depois você vai passar por cada uma delas. Olha o que diz: a mentira de Ananias e Safira era pequena aos olhos humanos, mas grave aos olhos de Deus. O que isso nos ensina sobre a seriedade do pecado oculto? É fato, irmãos e irmãs, que a gente tropeça nas pedras pequenas. Pedras pequenas podem gerar grandes tombos. Sabe aquela pequena desatenção? O pequeno deslize? Não brinque com isso. Caiu? Se levante pelo poder da graça de Deus, mas não viva nessa concepção da hipergraça, como se a graça de Deus fosse um incentivo para você viver pecando. Isso não é de Deus, isso não é dos convertidos, daqueles que nasceram de novo. Que Deus abençoe você e que verdadeiramente o Espírito Santo nos empodere para uma espiritualidade genuína, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.